Bem-vindos ao seu Movimento Inverso, aqui com vocês, Alex, Miranda e Patrícia de Oliveira. Patrícia, como é que você tá? Tudo bem, Alex, e você? Tudo bem, tudo Coisa bem. boa. Tô um pouco agressivo hoje. É? É. Olha, isso me assusta um pouco, hein? Não, é só até o nível onde você vai começar a me compreender. Aí você vai começar a ficar mais... Eu vou começar a ficar mais aliviado e aí... você e os demais de fora vão começar a compreender melhor, porque existe isso, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso exatamente. O nosso nível de compreensão sobre a gente e o que a gente exige dos outros para que eles compreendam a gente. E muitas vezes a gente acaba sendo impaciente com a gente mesmo, Sim. porque a gente não se entende e quer que os outros entendam a gente. Mas existe um momento onde a gente entra na nossa caverna, nesse momento a gente acaba meio que, por um determinado momento, excluindo algumas pessoas. Essas pessoas se sentem excluídas, elas se sentem querendo ajudar e não sabem como, mas esse é o momento que a gente... Mas isso mais até, Alex, pela reação de um comportamento nosso, não só desse processo de introspecção para a caverna. Às vezes, como você mesmo iniciou, né, o nosso episódio de hoje falando da agressividade, tô meio agressivo. O processo de autoconhecimento, de olhar para si, né, se conhecer a fundo, ele gera diversos questionamentos e naquele momento nem sempre você se entende. E você tá num nível que qualquer palavra, qualquer frase, até de repente um bom dia do outro, vai te reverberar de uma outra forma. E principalmente daqueles que você admira, confia, ama. Eu me recordo que era uma das minhas reflexões, por que às vezes quem nós mais amamos são a quem agredimos mais, né? Isso é muito comum se escutar. Essa é uma das coisas que eu cheguei a uma conclusão em relação às minhas experiências de vida, obviamente, relacionadas à minha família, mas o que eu estava falando anteriormente, antes de você me cortar, é que... Brincando. Olha a agressividade. As pessoas não entendem o que você está passando. Sim. Elas querem entender, mas nem você mesmo consegue entender. Então é muito provável que algumas pessoas... Sim, as pessoas que já passaram por seus momentos cavernosos, as pessoas que já passaram por seus mergulhos internos, sim, elas estão mais pacientes com você do que você mesmo. Sim. Então, enquanto você não consegue resgatar essa autopaciência, né, essa coisa de se perdoar por você estar agressivo ou agressiva, essa coisa de você entender que você está num processo em decodificação, de entender aquilo que ainda está rolando com você, até você conseguir clareza em relação a isso, você vai se sentir impaciente, e não é exatamente com os outros, mas com você pelo fato de você não entender. Exato, Né? exato. E aí quando você fala de às vezes a gente agride até as pessoas que a gente mais ama, eu Começando falo pela gente. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Porque a agressividade vem pela gente. Recente, eu estava conversando com você e você me fez algumas perguntas de vivências que eu passei e você me perguntou por que você passou por isso, por que você se permitiu passar por isso, né? E entra isso, a agressividade de você com você mesmo, porque é uma autopunição daquilo que você está vendo. E aí você se permite sentir. A gente se pune por ter vacilado. Sim. Aí tem que se encontrar com o cara ou a pessoa, o nosso eu, que vai perdoar esse cara que fez o vacilo. E aí depois que a gente perdoa, a gente começa a se abrir de novo pro mundo e tal, e todo mundo começa a entrar em harmonia. Eu tiro
a minha família, assim, às vezes, enquanto adolescente, principalmente, eu era muito agressivo, mas a verdade é que era assim, eu sabia que ninguém ia deixar de me amar porque era família. Eles não tinham essa opção. Então, pra mim, era meio que mais. Era tipo, naquela época, naquela fase, naquele nível. Era fácil, num nível inconsciente, obviamente. Mas depois que a gente consegue entrar em si, a gente começa a perceber o porquê de certas atitudes infantis ou atitudes impacientes, principalmente, a gente toma, né? Importante você trazer essa frase assim de infantis, de atitudes infantis, que me vem isso, né? É um momento da gente estar vivendo a infância ainda. É o adulto preso nesse movimento infantil. Você está acionando aquela criança ferida, aquela criança carente, aquela criança que tá faltando algo para ela. Esse momento, né? E que é normal. A criança, quando ela quer alguma coisa, ela gera agressividade. Ela é agressiva. Eu quero, né? Ela tira um pirulito. Eu quero esse pirulito, você não me dá. Então, a nossa reação é nesse momento. Até você atingir um outro nível de maturidade. É você se deparar com esse adulto. É sair desse universo infantil. Curar essa criança carente. Essa criança que tem essa falta. Para daí você... Mas na verdade são tantas camadas de vida adulta e vida infantil ainda, né, que a gente tem. E todo dia uma descoberta, né? Sim, sim. Mas é isso. Estamos alinhados no movimento. Estamos alinhados no movimento, no sagrado feminino e masculinos. Estamos no equilíbrio. Então é isso, galera. A gente veio aqui só para te dar um alô rapidão. E fique à vontade aí para compartilhar o seu movimento com a gente pelo Face, pelo YouTube, aqui no Spreaker. Spreaker.com/movimento inverso. A gente está no Insta também, no movimento.inverso. Fique à vontade. E é isso, um abraço grande. Um beijo para todos.